Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciência na Cidade, o podcast da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, CCTEC, e aqui você pode acompanhar de perto, de forma clara, transparente, as iniciativas, os programas, os projetos, enfim, as transformações que nós estamos operando no âmbito da CCTEC, a fim de promover, de impulsionar a inovação, a educação científica e o desenvolvimento tecnológico na nossa capital. Hoje nós vamos falar de algo muito importante e que é de extrema importância esse projeto. Hoje nós vamos falar sobre educação, sustentabilidade e protagonismo juvenil, e sobre como resíduos sólidos urbanos podem se transformar em ferramentas reais de aprendizagem. Para essa conversa, recebemos o coordenador do projeto, o EcoKids Educativos, o professor Francisco Fechini Borges, e com ele também os professores da escola do EMAI, doutor Severino Patrício, do Alto do Mateus, que é a professora Eliene e o professor Pedro. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia. A nossa primeira pergunta, nosso primeiro questionamento é com os professores que estão lá no chão das escolas. Então, como é que esse projeto, professores, eles impactaram efetivamente a vida tanto dos alunos, dos professores, quanto da comunidade? Vamos lá, né? Ensinar ciência no método tradicional, assim, gera uma certa dificuldade, né? Vou falar particularmente da nossa escola, nossa comunidade, que são alunos bem diferenciados, né? E com esse projeto, ele ajudou muito. Assim, elas começaram a assim, se interessar, elas procuravam aprender, desenvolver, e tudo que a gente apresentava para elas era o que elas queriam trabalhar, queria aquilo mesmo. E pegando, deixa eu ver, foi importante. Eu já tenho um olhar diferenciado, porque, no caso, eu entrei no projeto como pedagoga. Eu não estou diretamente em sala de aula, eu trabalho com a questão dos professores, e o meu olhar com relação ao projeto foi colocar a questão da matriz curricular de João Pessoa, né, do nosso município, dentro dessa proposta, né, que é uma proposta interessante, uma proposta que realmente transforma. E quando a gente foi convidado, né, tivemos várias reuniões, e uma das primeiras reuniões foi pegar a BNCC, pegar a matriz curricular do município e colocar esse projeto lá dentro. Além disso, a gente tinha que pensar já algumas experiências que pudessem estar para realmente transformar. Não só na questão do ensinar a ciência, ou de ensinar a história, porque como pedagoga eu consegui colocar isso, né, a partir da experiência deles, em várias áreas do conhecimento. Não ficou só na questão da ciência. Mas a gente também pensava essa experiência que ela tinha que nascer do cotidiano. E uma das primeiras, né, que nós escolhemos para colocar em nossa escola, não foi, Pedro? Foi o forno, né? E foi o Sódio, né? Sodes, que trabalha com a questão da purificação do ar, da água. E por quê? Cortando um pouquinho desse assunto, a gente teve uma conversa prévia e que a senhora emocionou a todos nós, chegou a emocionar a todos nós, dissertando sobre a aplicação prática, como isso impactou de forma efetiva mesmo na vida da comunidade dos alunos, na vida também curricular escolar dos alunos. Olha, a gente observou que em nossa escola tem uma família que ela, ao final das aulas, elas levava água para sua casa, essas garrafas PET, e aí a gente começou a questionar por que essa família levava essa água.
descobrimos que a família morava no mangue, mas estava sem água encanada. Então, eles não tinham a água para fazer a comida, aquela coisa, né? E aí já, com o professor, já nos deu essa ideia de pensar de como purificar. Qualquer água que ele pudesse encontrar, ele pudesse purificar aquela água. E para a gente, assim, foi muito positivo esse. Colocamos lá na nossa escola, os meninos experimentaram esse, né? Porque aí impactou uma família, né? Também se pensou em como purificar também, né? Como pegar a água do mangue e verificar também as suas impurezas, né? Então, deu um olhar diferente. A ciência, né? Ela saiu, foi para uma casa, né? Modificou uma família que pôde fazer isso, e depois, quando a família conseguiu se sustentar novamente, né? Sabia que tinha outras possibilidades, que a água não tinha que ser só aquela água encanada. E a questão do forno também foi outra experiência que nós escolhemos diretamente para a nossa escola. Por quê? Porque lá na nossa comunidade, nós somos numa área ribeirinha, né? Nós temos um mangue. Então, o que é que a gente pensou? Algo que pudesse transformar aquela comunidade que mora ali, aquelas pessoas que estão ali, que são a maioria dos nossos alunos, com relação ao cozinhar. Quantas vezes escutamos na televisão de pessoas que se queimam pelo uso do álcool, né? Porque acaba o gás, não consegue, então vai usar o álcool. Também, como é uma área de mangue, as pessoas o quê? Vão desmatar para colocar a lenha, né? Para cozinhar a lenha, que tem muitos fogões a lenha. E aí o que nós transformamos quando pensamos de utilizar a luz solar para cozinhar, né? Então, isso também é uma forma que conseguimos impactar positivamente essa comunidade. E o melhor ainda foi na segunda-feira, que nos alegrou muito, foi de fazer os pudins, fazer pudim para cada um de professores que estavam ali ouvindo a experiência, né? Os professores se identificando com o projeto, porque não é só a ciência, né? O mapa por exemplo, da robótica, do carrinho, ele está na área de história. Porque com aquele carrinho que aquele menino construiu de papelão, e são muitos meninos da área de reciclagem, que diz para mim assim, tia, que me chamam de tia, por favor, não diga que eu estou fazendo reciclagem. Porque eu moro na comunidade, eu conheço a comunidade, né? E aí, quando eles viram o que isso mudou, né? Tanto a nível dentro da sua família, mas também com a sua perspectiva de pessoas que estão ali, que vivem da reciclagem. Então, quando eles viram que podia, a partir do papelão, das garrafas, que eles podiam construir coisas que úteis, coisas que eles podiam utilizar, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Nós pedimos para que eles trouxessem alguns materiais para fazer isso. E eles se sentiram orgulhosos. Pertencente. Pertencente, porque era um objeto do seu trabalho. Pertencimento, né? Justamente. Então, eu, assim, quando eu vi um menino que fazia reciclagem, que pedia para que eu não falasse que ele fazia reciclagem, quando eu vi ele trazendo material para fazer o projeto, ai, aquilo, né? E sem contar que mudou, assim, porque os professores, como a gente estava, esse ano foi um ano, né, com a questão da conferência do meio ambiente, então os professores estavam trabalhando com isso. Então, os professores começaram a ter um novo olhar, né, com relação ao trabalho. Então, eles puderam trazer tampas, todas as coisas da reciclagem. Então, o projeto só não impactou na Ajudou ciência. a melhorar muito as notas, Isso. participação. Era isso que eu ia perguntar também, em relação a esse, ter um alcance multidisciplinar também. Sim, assim, com certeza, com certeza. Muito participativo. Eles mesmos cuidavam até um do outro. Não faz que melhora isso aqui. Sempre davam uma orientação para chegar a um aperfeiçoamento, né? Eles sempre trabalhavam essa coisa assim de fazer bem feito, né? Aquela questão assim, como eu já falei, a nossa escola tem uma comunidade bem sensível e eles têm dificuldade, aquela coisa de direita, esquerda, que é sua força, né? E a ciência, para trabalhar, para ensinar no método tradicional, a gente fica meio
fica muito difícil para eles, né? E esse projeto trouxe para ele, mostrando onde está agindo a força, onde está tomando sentido, onde está a orientação do móvel. Então, isso aí eles entenderam bem mesmo, eles foram bem. Outro fato assim que emocionou, né, que foi a questão de uma criança, né, um dos nossos estudantes, que é PCD, né, e ele vivia muito na dele, né, como PCD, não conseguia interagir. E aí, quando o professor veio e ensinou a ele a construir o carrinho, né, para andar o carrinho, Estava na faixa. né, o carrinho na faixa, tá, com os papelão, e que ele teve a oportunidade de apresentar esse projeto na Fenetec. Então, aquilo deu um orgulho tão grande a ele que melhorou a vida dele. Ele melhorou na questão da fala, do interagir com o outro, porque ele teve que fazer um trabalho em grupo. Então, foi um grupo que foi com ele, né? Ele tinha 2 amigos que foram apoiando ele nisso. E ele ficou assim, né? Hoje, todos os professores que a gente nem pensava assim, ele é PCD, aquela coisa. Ele se sentiu incluído. Sentiu incluído porque foi uma coisa que ele E fez. tinha um momento lá que ele tomava conta da situação mesmo, assim, ficava Sim. como líder, né? Ele já foi dava o as líder. orientações, ele direcionava bem o projeto. Foi Então, isso nos emociona, né? Da gente ver que o projeto avançou, né, em várias áreas, inclusive nesse sentido na melhoria do relacionamento. Hoje ele terminou, fez a formatura dele, ele saiu. Na nossa escola nós temos só até o 9º ano. Ele vai para uma escola do ensino médio. Antes ele estava até naquele coisa, querendo que fosse um pouco reprovado para poder, ou retido, né, como a gente chama, para ficar lá na escola, mas não por isso, com medo de sair. Então o projeto deu essa possibilidade dele ver, né? Eu já dizia assim, e aí, meu amigo, como é que você já está pensando, a escola que você vai do ensino médio? Aí, tia, agora eu estou pensando de ir para a escola do ensino médio, porque antes ele nem sonhava, dizia que Pensar em inclusão, né? inclusive muitas vezes a própria mãe não vai levar, deixa ele aqui, porque ele não interage muito. E aí a gente conseguiu com essa experiência. Então, eu acho muito positiva. Agora vamos aqui ao professor Festinho. Professor, como surgiu o projeto do Ecokids Educativo? Assim, qual foi o principal gatilho, né, para unir a educação e os resíduos sólidos urbanos? Foi pensado isso, construído? Muito bem. Então, no final do ano passado, né, a SESTEC lançou um edital 15/2024, que é exatamente um edital para buscar, né, soluções para o desenvolvimento de kits didáticos usando materiais recicláveis. Essa já foi a proposta original do edital, né? E nós concorremos ao edital, né, e fomos vencedores, né, selecionados, e aí a gente elaborou um plano de trabalho, e esse plano de trabalho envolvia o quê? Conversar com as escolas, com 5 escolas aqui da Prefeitura de João Pessoa, né, da Secretaria da Educação, 5 escolas e professores dessas escolas. Inicialmente a gente fez, né, professora e Pedro, fizemos reuniões de escuta dos professores, né, de diversas áreas, não só da área de ciências, mas também da área de humanas, enfim, das áreas de conhecimento da BNCC, enfim. Então, a gente fez reuniões e nessas reuniões a gente discutiu que projetos poderiam ser elaborados usando sempre com essa temática, usando materiais recicláveis. Então, que podem ser, inclusive, encontrados na própria escola, né? Papelão, plástico, restos de metais, papel de alumínio, papel aluminizado, e outros materiais recicláveis. Então, a gente trabalhou e escolhemos algumas temáticas e fomos evoluindo. Então, ao longo desse ano 2025, nós estamos finalizando o projeto e construímos 12 kits, que a gente chama de Eco-Kits Educativos, então é o nome do projeto.
Esses 12 kits são de diversas áreas, né? Tem da área de ciências, por exemplo, como a professora Eliane citou, um forno solar funcional, né? Então, estudantes podem, com os professores, podem cozinhar alimentos, né? A gente já cozinhou, por exemplo, arroz, carne guisada, ovos, já fizemos pudim, bolo e outras guloseimas aí. Aproveitando a oportunidade, o senhor acabou, falou também na nossa pré-conversa, falou acerca da aplicabilidade disso para a mulher do campo, para as pessoas que têm no campo. Como se daria, como seria isso? Então, a gente tem ainda muitas pessoas, principalmente na zona rural do semiárido, né, onde a gente tem sol abundante, né, e esse sol não é aproveitado para o cozimento de alimentos nem para a purificação de água, porque se você aquece a água durante, por exemplo, um dia inteiro, né, aquecendo a água numa garrafa de vidro, você consegue fazer uma pasteurização solar e que promove a purificação, tornando a água potável. A água contaminada pode virar potável, né? Então, esse forno, na zona rural, ele pode ter uma importância muito grande, porque evita cortar madeira para o desmatamento, né, que é o problema da desertificação e desmatamento, questão da fumaça também, se for usar lenha, questão do gás, muitas vezes as pessoas não têm acesso nem... Às vezes o perigo do álcool. O perigo do álcool, não tem gás de cozinha também, né? A gente tem aí, os dados mostram em torno de 1 milhão de pessoas ainda na Paraíba em situação de insegurança alimentar, famílias. Então, a gente tem ainda muitos desafios nessa área. E um forno solar pode ajudar muito, além de... Lembrando que é um kit educativo. Então, a ideia é que os estudantes aprendam com os professores como conectar o currículo a aquele dispositivo e aprender a reproduzir em casa também. Então, a gente tem kits de diversas áreas. Tá? E assim, o senhor pensou a importância de envolver os professores, né, da rede municipal, como coautores, é isso dos EcoKits? Exatamente. Então, a gente trabalhou conjuntamente, a gente não veio com ideia pronta, kit, vamos usar tal kit. A gente foi discutindo, surgiram muitas ideias interessantes, algumas estavam mais difíceis de serem implementadas, por conta até do tempo, da complexidade do projeto, mas outros a gente incorporou e colocou no projeto e aperfeiçoou. Então, hoje vocês vão certamente ver aí os materiais, né? A gente tem forno solar, purificador solar de água, tem uma tela de pintura feita de papelão e retalho de tecidos, a gente chama tela sustentável de pintura, né? Que os estudantes podem construir a tela antes de fazer a própria obra de arte. Lá eles podem construir, então eles vão se empoderar mais porque aquela tela foi feita por eles próprios, né? Temos outros, tem um carrinho robótico conectado ao currículo, né? A gente percebeu que normalmente a robótica é a robótica pela robótica, ela não está conectada ao currículo, à matriz curricular do ensino fundamental. Nesse caso, a gente conectou construindo um roteiro, digamos, uma trilha em cima do mapa de João Pessoa. Então, o carrinho vai passando pelos principais pontos da cidade e para lá e o estudante tem que responder uma questão sobre João Pessoa para que o carrinho possa ir para frente. Então, não é só a corrida por si, né? Então, a ideia é conectar o currículo da escola à prática da robótica, né? Mas pensando nisso, esse projeto ele transforma e impacta, eu acho que também, não só os alunos, mas também deve haver algum impacto para os professores. Exatamente. É isso? Lembrando que a proposta nossa desse ano foi começar com os professores. Claro que a gente fez algumas oficinas com os estudantes e tal, já para testar alguns experimentos que evoluíram, mas a ideia, a concepção do projeto é a formação de professores. Então, a gente começou a desenvolver os kits com os professores e agora pretendemos, na segunda etapa, escalar isso para outros professores, para que esses professores sejam multiplicadores
para outras escolas do município. Tá, E depois para os estudantes. aproveitando essa fala do senhor, esse projeto também, ao que me parece, ao que me consta, ele foi pensado para ser replicado, é isso? Então, o que João Pessoa pode ensinar às outras cidades com esse projeto, professor? Então, por exemplo, vocês vão observar que os 12 kits, praticamente 9 ou 10 deles utilizam intensivamente materiais recicláveis. Então, usa papelão, garrafas PET. Tal. Então, essa é a ideia, para que a comunidade perceba a importância de reutilizar materiais que, de outra forma, seriam descartados, para serem usados em kits didáticos, em educação ambiental. Então, para encerrar, professores, gostaria de deixar o microfone aberto para vocês, um comentário, e resumir, em poucas palavras, o que é que representa hoje, efetivamente, esse projeto para os alunos a que foi destinado e a comunidade no seu entorno. Agradeço o espaço cedido. É importante no desenvolvimento dele, né, para o crescimento, para a prática, né? A prática do aluno, ele precisa muito da prática. E esse projeto traz isso, né? Que nessa prática, se ele consegue levar até para as suas casas, né, para a comunidade que precisam desse projeto, sabe? Ajuda muito, vai ajudar muito, com certeza. Ele é um projeto que ajuda principalmente, né, a questão da melhoria, né, do ensino-aprendizado. É um projeto também que ele é interdisciplinar. Cada kit que foi feito, ele dá para ser trabalhado com as várias disciplinas, além de impactar na comunidade. E de impactar, por exemplo, no pensar futuro, né? Eu não posso estar colocando na natureza, jogando na natureza tanta coisa, né? A gente precisa aprender também a respeitar essa natureza e também respeitando essa natureza e também transformando essas coisas que tem, dando, por exemplo, se o forno ele vai para uma área rural, como o professor estava falando, vai ser de extrema relevância. É um projeto de extrema relevância. Também para as comunidades que não conseguem ter o gás de cozinha tão fácil, ou acaba e depois não tem as oportunidades. E, ao meu ver, também ele vai impactar, por exemplo, eu moro também lá no Alto Mateus, e quando eu cheguei, eu me chocava muito, né, quando eu cheguei da universidade, com o queimar das madeiras, porque como a gente tem área de mangue, área, né, cercada pela vegetação, então as pessoas utilizam muito a madeira. Então, se você tiver outra possibilidade, acredito que vai ser 10. Por exemplo, eu vi os caranguejos subindo. Hoje eu não vejo mais os caranguejos, né? Porque as pessoas ainda se desconectaram, né, com a natureza. E esse projeto ele nos conecta novamente à natureza. E faz com que o conhecimento ele não seja só um conhecimento teórico. Ele passa a se tornar um conhecimento prático, que transforma a minha vida e a vida do outro. É isso mesmo, professor. Parabéns. Professor Fechin, para fechar. Para fechar. Não, eu queria agradecer inicialmente ao projeto em si, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que teve a ideia de lançar o edital, né? A Inovatec, que coordenou toda a parte administrativa financeira do projeto, né? E também a toda a equipe da CECITEC, enfim, participando de diversas ações ao longo do ano, aos professores das 5 escolas participantes, aqui temos a apresentação de uma das escolas, é dizer que a gente acredita muito que esse tipo de projeto pode impactar os estudantes, os professores, para que eles aprendam mais, né? Para que os estudantes, a nossa finalidade principal é que haja maior aprendizado dos estudantes, né? E conectar
o currículo aos resíduos, no caso, os resíduos sendo utilizados como meios para que os estudantes aprendam mais é muito importante. Espero que sejam bem utilizados nas escolas. Parabéns, professor, pelo projeto. Parabéns à professora Elinene, ao professor Pedro pela participação. Obrigado. Muito obrigado a todos Obrigada. que nos assistiram até agora e até o próximo episódio do Ciência na Cidade.